Gênesis 4, vamos ler novamente do 3 ao 7. O Espírito Santo é incrível, né? Aconteceu que no fim de uns tempos, versículo 3, Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Senhor, aqui está, meu Deus, a tua palavra, aqui está o teu povo, a tua igreja. Deus, e eu sei que o teu Espírito está aqui conosco, Deus, para nós transmitirmos a essência contida nesta palavra, Deus. E eu possa permanecer, Deus, na linha da fidelidade, nem mais nem menos do que aquilo que a tua palavra nos diz, Pai. E que cada coração possa ser abençoado, possa ser guardado e possa ser transformado pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que eu leio esse texto, não sei você, mas me dá uma dor no coração, né? Um pouquinho antes daqui desse texto, né? A gente vê a sugestão de Satanás para Adão e para Eva, né? E eu fico imaginando como a história seria diferente se eles não tivessem aceitado a sugestão que foi dada a eles, né? Então aqui nós temos nesta família, a primeira família da terra, o primeiro assassinato. E isso é muito triste. Ele abriu a porta para tantos outros que não se tem nem conta e que ainda continua acontecendo, né? E interessante que os problemas, as dificuldades, as lutas, as separações, né? Eu ouço isso todo dia. Elas vêm por motivos inusitados. Inusitados. São coisas assim que às vezes você pensa, nossa, isso aqui vai dar um final feliz. E vira uma tragédia. Porque a cabeça e o coração do homem é algo que muitas vezes só Deus mesmo pode compreender e pode entender. Então aqui nós temos o primeiro assassinato, motivado por um motivo inusitado também. A oferta, o que a Renata acabou de falar aqui, né? A oferta, uma oferta agradou a Deus e a outra não agradou, né? Então, tudo bem que não está em discussão aqui, porque Abel ofereceu animais, as primícias do rebanho, e Caim ofereceu do fruto da terra, porque ele trabalhava com o fruto da terra. Não é isso que está em questão. Porque você vai ver que Deus, que o texto vai falar mais à frente, que agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Então, oferta é uma coisa que está intimamente ligada ao coração e à forma como você faz. A oferta que não é feita de coração, que não é dada por entender que é uma maneira de nós cooperarmos com o reino e que, na verdade, Deus não precisa da nossa oferta, mas quando Ele ordena que nós ofertamos, é para que nós mesmos sejamos abençoados, né? Então, isso não está aqui em questão, mas esse é um motivo que, aparentemente, não seria motivo para um assassinato. Vocês concordam comigo? É muito estranho, né? Uma briga, porque... né? Deus aceitou. Era só
Caim pensar assim, Deus, por que mesmo que a minha oferta não foi aceita? Não é verdade? Porque afinal de contas, quem rejeitou não foi o pai, não foi a mãe, foi Deus. Foi Deus que rejeitou, né? Mas ele volta-se, ao ser a sua oferta ser rejeitada por Deus, ele volta-se contra o seu irmão. Então, os desentendimentos e os problemas, muitas vezes sérios nas famílias, eles acontecem por coisas inusitadas e às vezes até coisas muito fúteis. Muito fúteis. Eu já vi assassinato por coisas fúteis, por uma discussão por causa de um time de futebol. Você nunca vai chegar perto do jogador, nunca vai acrescentar nada na sua vida, a não ser uma euforia para você gritar na hora que faz um gol. E eu já vi pessoas se matarem por causa do seu time. Imagina isso, imagina, não é verdade? Isso é o coração do homem, é aquilo que ele coloca de valor, né? Então, há motivos fúteis, mas há também motivos muito sérios que levam desavença, morte, tristeza, assassinato no seio de famílias, né? E se nós formos mencionar alguns aqui, nós vamos ver, né? Infidelidade, mentira. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 4, 25, fale a verdade cada um com seu próximo, né? A palavra diz que a verdade liberta, né, em todos os sentidos, seja do marido para a esposa, seja de um pai para um filho, seja de um colega para outro. A verdade, ela tem o poder de quebrar cadeias. A verdade, ela tem o poder de fazer com que você seja uma pessoa livre. A verdade faz com que você não se prenda a ninguém de forma errada, a nenhuma coisa de forma errada. E essa é uma das formas e das maneiras que levam no seio das famílias a haver divergência. Eu já vi divergência numa única família por causa de posição doutrinária. Brigando um com o outro porque o fulano é da igreja tal e o Beltrano é da outra igreja. E lá tem alguma coisa assim de divergente na liturgia do culto, né? Alguma coisa doutrinária. Aquilo gera, mas é coisa séria mesmo de não poder conversar. Eu conheci uma família assim, não podia tocar. O Edson tem um primo que é adventista, que ele é assim. Para ele é a única igreja certa na face da terra. Eu sei que não vai estar me ouvindo, mas se estiver ouvindo, é para você mesmo que eu estou falando, senhor José Coimbra, que você acha que a sua igreja é a única certa na face da terra. E a esposa dele ama visitar a igreja batista, ama visitar, não pode nunca. E ele criou os filhos naquela rigidez e não tem nenhum na igreja dele, porque não aguentou aquela rigidez toda. Então, isso gerou muita desavença na família. Esse é mais um, né? Na educação de filhos, problemas financeiros, problemas até de doença, né? Então, divergência e motivo para tragédia, motivo para separação, motivo para tantas outras coisas erradas no seio das famílias. Aqui nós temos uma família começando, 2, 4 pessoas, né? Depois Adão teve mais filhos, mas aqui tinha os 2 somente. E você já vê logo de imediato uma tragédia. Uma tragédia. E o texto, ele é muito sucinto. E Caim chamou seu irmão no campo e o matou. O texto não traz nenhum detalhe. Eu creio que não teve. É claro que aquela ira ali, ela foi sendo gestada ali. Alguns dias, certamente ficou ali gerando, Caim ficou gerando no coração dele aquela ira, aquilo foi crescendo, porque uma ira não trabalhada, ela vai tomando impulso, ela vai tomando proporção, ela vai virando um monstro, né? Então, foi isso que aconteceu. Caim ficou com o coração endurecido, semblante triste, irado. Pergunta para o seu irmão aí, que cara feia é essa? Não estou vendo ninguém de cara feia, não. Então, todo mundo alegre, né? Mas observe os sinais de cara feia na tua casa, com teu filho, com teu adolescente, com alguém que às vezes, né,
Aí você vai dizer assim, pastora, peraí, de uma cara feia para um assassinato tem um caminho muito longo, mas muitas vezes é assim que começa, porque às vezes uma cara feia é sinal de algo que está acontecendo com alguém, de uma introspecção. Você sabia que a maioria dos pais, quando pegam os filhos drogando pelas primeiras vezes, eles levam um choque, eles assustam muito, porque eles não são acostumados a olhar nos olhos dos filhos? Você sabia que quem se droga tem a pupila dilatada, normalmente o branco do olho fica avermelhado, a pulsação é diferente, entende? A pessoa tem uma certa palpitação, né? E muitas vezes os pais não percebem, porque eles não conseguem olhar nos olhos. Não olham, a vida é tão corrida. Hoje, as pessoas olham muito mais para os celulares do que para o olho do seu cônjuge, do seu companheiro. Pelo amor de Deus, que essa igreja aqui faça diferente em nome de Jesus, tá? Não aconselho você a quebrar o celular do teu esposo, não, tá? Se ele não estiver olhando para você e olhando muito para o celular. Mas eu ouço muito essa reclamação. Olhe nos olhos, sente na mesa, deixe os celulares, sente na mesa. A mesa é um lugar onde as conversas são colocadas em dia. A mesa é o lugar onde você pode perceber se o teu filho, a tua filha não está comendo bem, por que é que não está comendo bem, né? Ou se está comendo demais. É o lugar que você percebe também aquele que come sem perceber por que está mastigando com tanta ansiedade, tão rápido que não percebe nem o que está comendo, não presta nem atenção no sabor dos alimentos. A mesa é esse lugar, porque ira, raiva, cara feia, ódio, começa assim, no seio das famílias, no lugar aonde você convive, com alguém que é próximo de você, com algo que não foi tratado, com uma conversa atravessada que não houve um pedido de desculpa. É assim que começa, né? E aqui nós temos uma grande tragédia, né? Um semblante triste, irado. Isso parece um sentimento muito comum, mas nesse caso aqui era um prenúncio de assassinato, né? Era um prenúncio de assassinato. E Deus vem, a primeira coisa que Deus pergunta para ele: por que descaiu o teu semblante? Deus é muito didático, né? Deus não chega e fala assim: Caim, seu assassino, seu futuro assassino, que desejo é esse horroroso que está aí no seu coração? Não, Deus começa devagar. Por que está descaído o teu semblante? Por que você está tão triste? Por que mudou? E o nosso rosto, o nosso olhar, as nossas expressões, as pessoas vão nos conhecendo, principalmente se tem um relacionamento próximo, até pela expressão facial. O marido e a esposa, principalmente eu, que estou casada há 30 e tantos anos, né? Quando o pastor Ed chega com a cara mais franzida, com a testa mais assim, né? Que agora já está cheia de ruga pelos 60, né? Ele não faz botox, então eu já até sei o que está acontecendo. Já sei que não está legal, né? O que está acontecendo, né? Hoje ele chegou com um sapato sujo de barro, de terra. Eu falei: onde você foi? Aí ele falou assim: fui em tal lugar. O que você foi fazer lá? Ah, fui ver um terreno. Para que você foi ver o terreno? Detetive. Bom, eu já sabia que ele sairia de manhã com uma determinada pessoa que ele falou comigo, né? Então, isso parece ser uma investigação? Não, porque eu nunca vi o pastor Ed, não vejo normalmente ele com sapato sujo. Porque ele sai de casa para o carro e para o escritório. Então, se tem barra no sapato, né, Adilson? A menos aquele dia lá que a gente foi andar lá no bar, mas não, hoje ele foi em algum lugar inusitado. Isso é algo de diferente para mim. E família é esse lugar. Então, ele me deu todo o relatório, me explicou tudinho, tá tudo certo, tá bom, gente? Não tem nada para incriminá-lo, não. Só tem que lavar o sapato. E eu não vou lavar também, não. Então, queridos, essas coisas, essas questões que parecem, né, ser uma coisa simples, não é simples. Não é simples se é não são simples se são questões recorrentes. Você que vive numa casa com família, com filho, com pessoa, Deus é a pior coisa. Imagina, Erison, você ficar de cara feia 3 dias com a Samanta. Aí tem 2 crianças pequenas. Pensa que as crianças não estão observando.
A coisa que criança mais adora é ver pai e mãe se beijando, pai e mãe se abraçando. Às vezes eles até pegam os dois assim e unem assim a cara um do outro para beijar. A criança pequenininha faz muito isso. Por quê? Porque é dela, é afetiva, isso faz bem para ela, para a alma, para o coração, para a estruturação psicológica da criança. Então, as nossas cara feia, os nossos mimimi, está dentro de casa. Isso acontece? Acontece. Mas a questão é que não pode permanecer, não pode perdurar, não pode sair de uma cara feia para uma ira que desce para o coração e para uma amargura que não é elaborada e que vai brotar. Quando Deus vem falar com Caim, né, era isso. Era isso que Deus estava perguntando para ele. É porque Deus, é claro, na sua onisciência, já conhecia. Mas quando Deus começa com essas perguntas assim, e muitas vezes o Espírito Santo vai fazer isso com você, tá? Aí você tem aquele sentimento assim, poxa, minha esposa pisou na bola comigo hoje. Eu deveria chegar e dar um beijo nela, mas não vou fazer isso não, vou passar direto, né? Ai, meu esposo, pastor Robson, não fez aquilo que eu queria. Deixa que ele vai ver comigo. Aí, oi amor, tudo bem? Dá de ombro, né? E por aí vai. Isso é o nosso coração, é o coração do homem. Muitas vezes é o Espírito Santo falando com você. Faça diferente, abrande essa situação. Mas tu tá lá durão. Não vou fazer. Se ele quiser ou se ela quiser, ela que vem aqui até a mim. Meu irmão, se Deus fizesse isso conosco, pensa se o Espírito Santo deixasse você todo dia ir para aqueles lugares e fazer as coisas erradas que você tem vontade de fazer. Todo dia ele tem maior paciência de falar contigo. Todo dia ele fala, não vai por aí, Márcia, não vai por aí, Jorge, não vai por aí, Zulima. Faça diferente. Ele está sempre colocando no nosso coração, na nossa mente, aquele sentimento do caminho por onde ele quer que nós vamos. Então, pense nisso, né? Essas atitudes, esses sentimentos, quando demora a desaparecer também, é sinal de que nós rejeitamos a graça de Deus. Porque essa graça maravilhosa que nós recebemos dele, é ela que todos os dias está à nossa disposição. Então, se eu sei que a graça de Deus está à minha disposição para me perdoar, o que eu faço? Aquela frasezinha que eu já falei para vocês várias vezes, e que já anotei essa mensagem, mas que nunca preguei ela aqui. Graça para mim e graça através de mim. Eu recebo a graça de Deus para os meus pecados, e à medida que alguém me irrita, que alguém me fere, eu transfiro a graça de Deus que está em mim, que eu recebi de Deus, e vou perdoando, e vou limpando isso do meu coração, e vou tirando isso da minha mente, e vou falando. Às vezes você começa a falar entre dentes, mas daqui a pouco o outro faz uma graça, você dá um sorriso. É assim mesmo. Porque mente, coração, não é uma coisa automática que você gira uma chave, mas você tem que ter um entendimento primeiro de que você é que precisa. Quer ver uma coisa que muitas vezes eu vejo os casais fazendo, ou perguntando, ou o casal que quer se separar? Não, Márcio, o amor acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não for uma coisa grave e o amor acabou, você faz uma coisa. Primeiro você precisa entender que o amor, você precisa pegar a sua vontade, sujeitar ela à vontade de Deus e à palavra, pelo entendimento. À medida que você pega a sua vontade e fala assim, não, ok, eu não sinto mais o que eu sentia por essa pessoa, mas eu vou começar a trabalhar nisso. Vou começar a tratá-la bem, vou começar a ajudá-la, vou começar a fazer um carinho hoje, um carinho amanhã. Essa predisposição da sua vontade vai mandar informações para o seu cérebro, e seu cérebro começa a mudar o sentimento de hostilidade, ou de desprezo, ou de indiferença com aquela pessoa. Ao mudar aqui, ao começar a ter atitudes diferentes, você muda o sentimento. E a gente quer primeiro sentir para depois fazer. Não, a Bíblia fala diferente para nós. Por isso que Deus vai mandar eu amar você. Independente de como você me trate, Deus manda, ordena que eu te ame. É claro que eu vou ficar meio chateada se você me der
uma palavra atravessada. Num primeiro momento eu vou ficar chateada. Mas o mandamento que me diz para eu amar você, não vai deixar eu responder para você no mesmo nível do que você falou para mim. Isso guardadas as devidas proporções, a Márcia aqui que tem um temperamento fleumático, os sanguíneos às vezes vai te devolver na mesma. Mas daqui a pouco ele vai lá e pede perdão para você, porque o amor de Deus, a graça e o entendimento mudou a atitude, e aí mudando a atitude, muda o sentimento. Na verdade, isso é a tríade aí da psicologia cognitiva, mas é neurológico isso. E passa também pela palavra de Deus, não é? Nós não temos puro como nós somos, humanos como nós somos, nós não temos vontade de ceder. Nós temos vontade de bater em quem bate na gente. Nós temos vontade de devolver com a mesma moeda. Nós não gostamos de levar desaforo para casa. Nós não gostamos de caminhar a segunda milha. Nós somos impacientes com pessoas chatas. É ou não é verdade? Somos. Mas eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu e você, nós temos a palavra de Deus. Eu e você, nós conhecemos a receita para dar certo e para fazer diferente do que todo mundo faz. Porque a Bíblia vai dizer, e Jesus disse para os discípulos, que se a nossa justiça não exceder, não ultrapassar dos escribas e fariseus, de modo nenhum vamos entrar no reino dos céus. Né? E os escribas e fariseus, eles eram certinhos na lei, obedeciam todos aqueles rituais, mas quando não se tratava da religião deles, eles limavam, entende? Não exerciam a justiça e a misericórdia. E justiça e misericórdia, o lugar onde você mais tem que exercê-la é dentro da sua própria casa. Então, Caim e Abel, essa história tão triste, mostra isso para nós. Então, não rejeite. Amargura prolongada, ira prolongada, que você não conseguiu elaborar, pode ser um sinal de que você está rejeitando a graça de Deus. E o escritor aos Hebreus diz para nós, Hebreus 12, 15. Você conhece esse texto, né? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. É uma falta nossa. Separando-se da graça de Deus. Toda vez que você não quer elaborar uma ira, toda vez que você não busca renunciar a alguma coisa para perdoar alguém, você está se separando da graça, porque a graça está à sua disposição para perdoar você a hora que você precisar. E por que é que você não quer perdoar o outro, ou não quer se juntar ao outro, ou não quer deixar aquilo para lá que precisa ser deixado? Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Essa palavra brotar no grego significa produzir frutos ruins. Né? Quem se separa da graça de Deus, quem tem uma amargura alojada muito tempo no coração, vai produzir coisa aí que não é legal, coisa que não é boa, coisa que não vai ajudar você a frutificar, né? Então, Caim afastou-se dessa graça e aí ele tornou um homem dominado pelo diabo. E onde está escrito isso? Não está escrito aqui. Mas lá em 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12, o apóstolo fala para nós, olha que interessante, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. É normal que um irmão ame o outro, né? É normal, é praticamente normal. Mas não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e as do seu irmão justas. Então isso aqui está implícito para nós que havia uma inveja do comportamento de um irmão com o outro. Um era justo, era um homem bom, praticava coisas boas, e o outro praticava coisa ruim, coisa errada. E isso foi crescendo no coração dele, foi crescendo, foi crescendo. Vocês aqui, todos nós conhecemos histórias de irmãos mesmos de sangue, famílias que estão separadas hoje, né? Hoje mesmo eu ouvi isso, né? Separado porque algo entre eles ali, um começou a ter inveja do outro, um começou a achar que o outro não estava legal e vai se separa. E fica anos separado
por causa deixar crescer isso no coração. Então, veja que Caim tornou-se. Ele não era no início. Se ali naquele momento da oferta em que Deus rejeita, né? Se Caim pensa, se Caim volta, se Caim pede perdão, ele podia ter sido curado. Mas ali o fato dele já ter ódio do irmão significa também que o coração dele já estava voltado para o maligno, né? Já estava dominado. E eu acostumo dizer que raiva, ódio e separação é um alimento precioso para Satanás trabalhar. Eu digo que isso alimenta o inimigo. Porque o diabo, ele pega muito, é uma isca, ofensa, essas coisas que não são liberadas, é uma isca para Satanás trabalhar na vida das pessoas. E eu sei que você que está me ouvindo, você pode dizer assim, Márcia, você não sabe o nível do que quanto eu fui ferida, do quanto eu fui magoado, do quanto eu fui lesado. Eu sei. Há processos de perdão que é com muito choro mesmo, com muito choro. Muita dor. Tem coisa que não é fácil perdoar, não. É muito doloroso mesmo, muito doloroso. Eu estou lembrando aqui do dia que o pastor Edson precisou, há pouco tempo atrás, liberar um bando de gente. Foi 2 horas e pouco de oração e de choro. Quando ele levantou, pensei que ele estava passando mal. Aí ele me contou o que tinha acontecido. Não, eu estava liberando. Fulano, ciclano, beltrano. E aí ele ainda me falou de 3 que foi mais difícil ele liberar. Né? Por que isso? Porque dói, porque machuca, porque foi traição, porque foi injustiça, foi um monte de coisa. Dói demais. Mas o coração dele está livre. A graça entrou, né? Saiu tudo aquilo. Ficou no tempo passado. Ficou no mar do esquecimento. E Satanás não tem mais como acusá-lo, né? Então, não deixe ira alojar no seu coração. Não deixe inveja alojar no seu coração. Inveja é um sentimento que normalmente, ele fica muito lá no interior. É um sentimento que ele não é muito visível aos nossos olhos, porque o invejoso normalmente ele não fala, eu tô com inveja de você, tá, pastora? Não, você não vai escutar isso normalmente, tá? Mas ele fica ali. Às vezes você percebe por alguma coisa, por outra, mas está lá no seu íntimo. E isso muitas vezes é um lugar para o inimigo começar o trabalho dele, porque o inimigo ele conhece. Esses sentimentos e essas fraquezas, Satanás conhece muito bem, porque ele trabalha com todas elas. Então, nós devemos todo dia colocar o nosso coração na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu faço essa oração todo dia. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Expurga-me dos erros que me são ocultos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Essa deve ser a oração do crente que depende de Deus, que sabe que o seu coração é enganoso mais do que todas as coisas. E não fique achando porque você é pastor ou pastora ou obreiro que seu coração não te engana. Ele é enganoso, mas quando você coloca ele na luz da palavra, quando você coloca e deixa o Espírito Santo agir, você vai começar a perceber logo de imediato quando o seu coração está querendo levar você para o lado que não deve levar, tá? Ou quando sua ira, ou quando sua amargura está passando do limite. Então, esse texto mostra isso para nós, né? Caim tornou-se um homem dominado pelo diabo. O apóstolo João mostra isso para nós, né? Observe se na sua casa, se na sua família, se nas suas relações há sinal de morte. Porque há coisas que são observáveis, há coisas... Aliás, irmãos, o tema desta mensagem é antes que aconteça o pior. É o tema do meu livro. Aliás, esse livro existe por causa desse tema aqui, né? Então, antes que aconteça o pior, tem sinais que nos identificam, que mostram para nós que algumas tragédias podem ser evitadas, né? Caim ficou com o coração endurecido e semblante triste, irado, né? Mas
Deus vem falar com ele. Isso que é lindo. Aí a graça maravilhosa do Senhor, né? Não tinha Bíblia naquela época, não tinha profeta, né? Mas tinha Deus, tinha anjo, tinha o Espírito que já trabalhava. Então, antes que a tragédia acontecesse, Deus fala com Caim. Antes. Você que conhece Jesus, você que lê a Bíblia, saiba, fique atento, porque o Espírito fala com você. O Espírito não fala com uma voz audível, às vezes, muito raramente, para algumas pessoas até fala, mas é como eu estou falando com você. Mas é como se fosse uma sensação, ou uma intuição, ou um pensamento, ou um sentimento que você não sabe muito se é no coração, se é na mente, né, pastor? Mas é nessas faculdades aqui, que vem e fala com você, né? Assim, às vezes eu fico com um texto, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, aquele texto vem na minha cabeça, vem no outro dia. Quando isso fica assim, eu já sei que é o Espírito Santo que está falando. Aí eu tenho que sentar, anotar alguma coisa, porque é algo que o Espírito Santo quer que anote, entende? Ele não fala, Márcia, sente aí, leia Gênesis 4. Não, ele não fala, mas vem na mente. Ah, mas eu conheço a Bíblia, já li esse texto milhares de vezes. Sim, mas é o Espírito que está sinalizando. Ele é assim, ele é sensível e ele trabalha de acordo com o que você possa também perceber, porque ele te conhece. Mas sabe por que muitas vezes nós não percebemos os toques do Espírito Santo? Porque a nossa cabeça, a nossa mente e o nosso coração está tão cheio com coisa da terra, está tão atordoado com tanta coisa daqui, está tão atribulado ou gira só em torno do que nós fazemos aqui, que nós ficamos insensíveis para essa voz interna que o Espírito Santo fala conosco. Então, queridos, é tempo de nós despertarmos. É tempo de você sair de manhã, Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, me dirija em tudo que você for fazer. Porque se o perigo estiver ali na sua frente, o Espírito Santo vai sinalizar para você. Ele vai te mostrar. Deus não quer que você entre em furada, não. Ele é teu pai. Mas muitas vezes nós estamos desatentos. Nós não observamos os sinais de alerta. E Deus vem e fala com Caim, né? Fala dessa forma maravilhosa. Então observe na sua família, na sua casa. Efésios 4, 26. Irai-vos, mas não pequeis. Que interessante esse texto, né? Tem dia que eu me dá vontade de ficar só na primeira parte dele. Ai, que raiva, João! Que raiva, Edson! Que raiva, pastora! É normal a ira. Quem que não fica irado? Todos nós nos iramos. A criança quando morde a outra, porque ela não sabe se defender ou não consegue, o outro tem mais força do que ela. O que é isso? Ira. É uma forma de defesa. Aí a mãe vai, quer corrigir e fala assim, não faz isso, papai do céu não gosta. Aí a criança não entende, porque ela trabalha, né, com o lúdico. Criança não trabalha com o racional. A mente dela até 7 anos é muito no lúdico, né? Mas eu tô com raiva. Você não pode morder o seu colega. Aí ela fala assim, mas ele me bateu, mas não pode. Aí você não pode ficar com raiva. Pode. Da próxima vez, se ficar com raiva, não morda o seu colega. Chama a mãe, chama a tia, chama o pai. Porque com raiva vai ficar. A gente não quer que as nossas crianças fiquem com raiva e você só falta dar na cabeça do irmão aí de tanta raiva dele. Irai-vos é uma reação instantânea do nosso organismo quando nós somos provocados. Mas aí Paulo deixa a segunda parte do versículo. Mas não pequeis. Pergunta se eu já não tive vontade de jogar uma panela na cabeça do pastor Edson. E ele me jogar na parede algumas vezes. Pergunta para ele. Pergunta se ele já não teve essa vontade. Sim, vontade teve, mas isso nunca aconteceu não, graças a Deus. Primeiro porque eu não sou tola, ele é muito mais forte do que eu. E depois ele também é inteligente, se ele me jogasse na parede, né, não ia ficar bom para ele, né? Mas é isso, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponham, e se pecar, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é um grande trunfo, é um grande ensinamento para as famílias. A ira arraigada, a ira que cresce é aquela que não é trabalhada. Você pode ficar irado.
Outra coisa, aprenda a falar para o seu cônjuge que você está com raiva, ou para o seu filho que está com raiva, sem querer socar ele, sabe? Fale que está com raiva. Só que tem pessoa para falar que está com raiva, ele joga toda a raiva. Como é que ele joga a raiva? Palavras depreciativas, palavras que destroem a pessoa, vai naquela ferida que sabe que é a fraqueza do outro e joga ele lá embaixo. Não faça isso. Fale, olha, quando você faz isso ou quando eu fiz isso, eu fiquei com muita raiva. Mas eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva. Fale que você ficou com raiva por causa da atitude do outro. Mas fale assim, entende? Não precisa gritar, não precisa jogar as coisas, principalmente quem tem filho, né? Isso tudo vai gerando um clima de tensão dentro da casa. Aprenda a falar que está com raiva, porque falando você já diminui. É um processo neuropsicológico. Você já diminui a raiva. E ou então, fale assim, olha, eu não quero falar agora. Se você é daquele que explode, amanhã eu falo com você. Amanhã, 30 segundos depois da ira, seu cérebro já tem uma capacidade enorme de processar a informação diferente de como você recebeu. Se diante de um insulto você conseguir contar até 30, que é 30 segundos, você já tem uma grande capacidade de dar uma resposta diferente. Mas nós, na hora da raiva, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, que você acha que tem que ser. Mas não, queridos. O fruto do Espírito nos dá essa capacidade, domínio próprio. E para os casais, eu sempre digo, exaltou demais os ânimos, pede para conversar amanhã, deixa acalmar os ânimos, ou mais tarde um pouco, que vai ser muito melhor. Está escrito na palavra, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? Isso causa, nós temos isso nas várias famílias bíblicas, né? Nós temos na família de Rebeca, de Isaac, a parcialidade que gerou ira ali, gerou quase morte. Só não gerou morte porque a mãe pega o filho querido e diz, vai embora para a casa do teu tio. Tudo isso são atos que acontecem, irmãos. Eu estou falando na família dos patriarcas. Aqui eu estou falando da família do início de tudo. E nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Nós vamos ver isso na família de Davi, abuso, o abuso que leva um irmão a matar o outro e o pai não faz nada. Tudo isso, olha, e Deus não omitiu isso da gente. Está escrito na palavra. Você concorda que Deus não registre isso? Isso vai ser um mau exemplo. Não. Está aqui para mostrar que na casa de reis, na casa de sacerdote, na casa de gente que conhecia a palavra de Deus, de gente que queria servir a Deus, tinha coisas desajustadas, padrões disfuncionais, padrões repetitivos, errados, aprendidos de uma geração para outra, que não é no caso aqui da família dos patriarcas, né? Então, complacência, sacerdote Eli com os filhos dele, né? Gerou morte. Aqui gerou morte. Porque foi tão desregrado o que Eli não fez, que deveria ter feito, quando os filhos dele vinham para o altar e profanavam o sacrifício, chegou ao ponto de ser tão drástico que Deus fulminou os filhos do sacerdote Eli, né? Então, tudo isso nós vemos que pode ser evitado, né? Então, não esqueçam que antes da tragédia acontecer, Deus sempre intervém, sempre. Glória a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Ele chega para Caim, por que andas irado? A resposta de Caim deveria ter sido assim, Deus, porque eu tenho vontade de matar meu irmão. Outra coisa boa, Deus pergunta para você, não é para te condenar não. Ele aceita a tua resposta e ele quer saber. E por acaso Deus precisava perguntar para Caim? Não, ele já sabia. Mas ele pergunta por causa da tua individualidade, por causa do livre-arbítrio que você tem. É uma característica do próprio Deus que está em nós. Por que anda irado? E aí ele vai aprofundando esse diálogo com Caim. Por que descaiu o teu semblante? Se você fizer a coisa certa, você não vai ser aceito. Não é verdade? Olha a lógica de Deus na conversa com Caim. Lógico que se ele fizer certo. Aí ele devia ter perguntado assim, era a oportunidade dele. Deus, por que você rejeitou a minha oferta? Não era? Era a hora dele perguntar. Você já fez pergunta assim para Deus? Por que, Deus, que tu fez isso comigo, Deus? Eu já perguntei muitas vezes.
Silêncio total, pastor. Silêncio total. Deus não me respondeu. Chorei, 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 chorei. E Deus não me respondeu. Mas depois, lá na frente, eu fui entender por que que aquilo aconteceu. Era a hora. Quando Deus vem e pergunta, se você escutar a voz do Espírito, fale para ele. Estou com raiva do meu irmão, Senhor, porque ele fez isso comigo. Mas me ajude a perdoar ele. Irmãos, eu nunca me lembro de ter perdoado uma ofensa, uma calúnia, uma injúria, sem chorar. Eu nunca me lembro. Nunca me lembro, pastora. Já orei liberando perdão assim, e eu gosto de liberar imediato, sabe? Para não dar lugar à ira no meu coração. Eu gosto de liberar imediato. Às vezes não consigo no mesmo dia, não. Mas 1, 2 dias depois, já fiz isso chorando. Porque dói. Aí você quer se justificar. Não precisa se justificar para Deus. Você pode falar, Senhor, me ajuda, está doendo muito por isso, mais aquilo. Deus vai te escutar. Deus vai te escutar. Deus vai te escutar. Mas em nome de Jesus, em obediência à tua palavra, pela fé, eu perdoo fulano de tal. Aí perdoou, fecha a boca. Não fala mais naquilo. Já é um processo também para o teu cérebro esquecendo a ofensa. Se você renova a questão todo dia, você está ajudando você mesmo a lembrar de algo que já poderia estar ficando para trás. Então, quando Deus vem e pergunta para Caim, por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ele devia ter respondido assim, eu fiz tudo errado. É por isso que o Senhor não aceitou a minha oferta? Era a hora dele ter um diálogo com Deus. Era a hora dele conversar com Deus ali, mas ele não quis. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Essa expressão no hebraico, ela tem um sentido assim de estar assim espreita. Sabe quando alguém fica atrás da porta assim, observando, ouvindo? É mais ou menos isso aí no hebraico, a tradução, sabe? Pecado, ele está sempre procurando uma brechinha. Ele está sempre procurando uma frestinha. Porque nós achamos muitas vezes, nós temos a ideia de pensar que pecado é assassinato, é adultério, é esse tipo de coisa, é roubo. Isso tudo é pecado. Mas muitas vezes, um pecado que começa, ou uma ira, ou algo que vai crescer, começa com esse sentimentozinho de uma inveja boba, de uma coisa boba, de um pensamento bobo. Muitas vezes é assim que começa, né? É dessa forma que dá luz ao pecado, né? Então, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, né? Ele devia ter respondido, Senhor, eu não quero morrer, me perdoe, né? Aí ele diz assim, ó, o seu desejo será contra ti. E qual era o desejo de Caim? Matar o irmão. Mas a ti cumpre dominá-lo. Todo desejo pecaminoso, meu irmão, todo desejo errado, a ti cumpre dominá-lo. É responsabilidade minha e sua. Sabe essa coisa que você fala assim? Não suportei, não tenho como fugir. Sabe uma coisa que eu mais ouço em tratamento de casal? Aconteceu, pastora. Eu falo, como assim? É como se caísse assim, bum, aqui, aconteceu? Adultério? Aconteceu. Engravidei? Como? Aconteceu. Não. Você não sabia que você ia transar com a pessoa, que você está na idade fértil, que ele também. Como aconteceu? Não acontece assim, não. Tudo já estava aqui, tudo já estava aqui. Você foi com as suas perninhas andando, com a sua consciência totalmente lúcida. Não existe entorpecimento quando se fala de pecado. A pessoa sabe que o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Agora, nós temos várias maneiras. Se não estamos conseguindo sozinho, peçamos socorro. Se for necessário, façamos um jejum. Se não valeu ainda, chame alguém da libertação. Se não valeu ainda, peça socorro. Isso tudo é possível, mas muitas vezes não.
a pessoa fica aliciando ali aquele desejo, deixa ele crescer, acha que é forte para suportar aquilo, acha até interessante, principalmente quando é uma tentação com relação ao sexo oposto, né? Acha interessante ver que o outro está atraído e fica brincando com aquilo ali. Sabe quando a Bíblia fala e Jesus fala assim, ó, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, que é melhor você entrar no inferno caolho do que entrar no céu caolho, do que tendo os dois entrar no inferno. Jesus está falando que você tem que ter uma atitude radical com o pecado. Ele não está mandando você arrancar literalmente seu olho, não, porque Jesus não faz isso. Mas ele está falando que você tem que ter uma atitude radical com determinados desejos. E outra coisa que confunde muito as pessoas atualmente. Eu tenho um sentimento pela pessoa, ou eu estou com um determinado sentimento. Não me importa. É pecado esse sentimento? Não é certo? Não importa. Mas e o sentimento, pastora? Vai morrer. Se você se afastar, vai morrer. Vai acabar. Quer ver outra coisa? Às vezes a pessoa se apaixona, sai do casamento, aí... Eu já pedi a Deus para tirar esse amor de mim. Deus não vai tirar, não. É o tipo de oração que Deus não responde. Assim mesmo como você que é casado se apaixona pelo outro, Deus não vai fazer nada com isso. É você que tem que dominar isso. É você que tem que tirar isso de você. As pessoas confundem muito desejo, concupiscência da carne com sentimento. E acham que é legítimo porque estou sentindo. Ai, meu Deus, enganoso mais do que todas as coisas é o teu coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o Senhor que esquadrinha esse lugar, essa faculdade, essa alma, essa essência nossa. Só Deus pode esquadrinhar. Então não confunda desejo legítimo com sentimento pecaminoso, não. Não confunda isso, não. Caim tinha que dominar, era ele. O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Aí Paulo vai dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde. É como se ele fizesse uma pergunta, quem? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. É a graça, é Jesus, é a morte na cruz que vai te livrar, né? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não pode ser dominado pelo pecado, a menos que você deixe ele entrar, a menos que você queira. Pecado que domina é porque você não fechou a porta para ele sair daí do seu coração. É porque você deixou os olhos, encheu a cabeça com coisa que alimenta, encheu o coração com coisa que alimenta. A ti cumpre dominá-lo. Desejo de assassinato? Como eu vou me livrar de um desejo de assassinato? Simples. Dependendo da graça de Deus. Dependendo da palavra do Senhor. Correndo para os pés do Senhor. Não é pecado você ser tentado. Tentado todos nós somos. Do menor ao maior. Do pastor a qualquer um obreiro que estiver aqui. Você é tentado. Um é numa área, um é na área sexual, o outro é na área de trabalho, o outro... Várias áreas. Cada um sabe onde é a sua fraqueza. E eu queria te dar uma sugestão hoje. Não fique alardeando nem para o seu cônjuge onde é a sua fraqueza. Sabe onde você deve levá-la? Aos pés da cruz. Fale com o teu mestre, fale com Jesus, fale com aquele que pode te fortalecer. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Recite em voz alta os versículos que vai contra essa fraqueza que você tem. E aí você vai vencer. Fale, cada um sabe. Tem gente que não tem nenhum problema com tentação na área sexual, mas tem outro que vai ter. Então você já sabe. Você não vai ficar de tititi, de conversinha com quem não é seu cônjuge no telefone. Você não vai ficar mandando mensagem, oi linda. Engraçado, eu nunca recebo mensagem de nenhum homem da igreja, nem de lugar nenhum. Oi linda. Ninguém me passa esse tipo de mensagem. Por quê? Porque a porta não está aberta.
A porta está fechada. Há 35 anos eu só tenho olhos para esse homem aqui, ó. Careca, barriguinha cresceu, mas eu só tenho olhos para ele. Acabou. Eu vou olhar o meu irmão como meu irmão. Isso fecha a porta. Isso fecha a porta. Tanto para você que é cristão, como para você que não é. Você que é cristão, então, aí mesmo é que você não pode abrir porta nenhuma. Eu acho incrível as pessoas. Não, pastora, é que ela me mandou uma mensagem, não sei o quê. E como é que você respondeu a mensagem? Na mesma doçura que recebeu a mensagem. E por aí vai. Os adultérios hoje começam muito assim. É uma carinha, é um coraçãozinho, é não sei o quê. Pare com isso, cresça em nome de Jesus. O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Não se ache forte para esse tipo de coisa. Não se ache forte, tá? O que faz de você forte é saber que você é vulnerável. E depender da graça do Senhor Jesus. É isso que nos guarda. É isso que blinda o nosso coração. E eu não dependo do depósito que eu tinha há 30 anos atrás, não. Eu dependo hoje. O de 30 anos atrás foi para 30 anos atrás. Eu dependo hoje da graça de Deus, da comunhão, da palavra, do limite certo e coerente com todos que nos cercam. É isso. Então, Deus fala isso para Caim, né? Ser tentado, ficar irado, ter desejos ruins, pode não ser sinal de tragédia, a menos que nós dominemos esses desejos e não deixemos que eles cresçam no nosso coração e na nossa mente. Então, a tragédia de Caim mostra isso para nós, mesmo depois da tragédia. Aqui a graça maravilhosa de Deus sobre a vida, família de Adão, né? Mesmo depois da tragédia, Deus continua a falar, dando uma segunda chance para Caim. Abel já estava com o Senhor, né? Mas Caim ainda precisava salvar aquela alma dele. Aí Deus vem e pergunta: Caim, onde está Abel? Já viu essa pergunta em outro lugar na Bíblia? Adão, onde está? Já escutou Deus falando assim? Wilton, o que você está fazendo? É Deus falando. Jorge, presta atenção. Né? É Deus chamando. Quando Deus, cadê teu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Deus deu de ombro, né? Aí Deus disse: o sangue dele clama. O sangue dele está, ó, clamando na minha presença, né? Aí Deus vem para acertar as contas ali com Caim, né? Deus fala com ele. Aí ele, então eu vou agora ser peregrino, fugitivo. Quem me achar agora vai me matar? Não. Aí nós vemos ali o primeiro sinal da graça de Deus. Abel, sim, estava com Deus, mas Caim precisava ter aquela alma transformada. Precisava ser livre das garras do diabo para ele realmente ter a presença de Deus na vida dele. Aí Deus diz: não, vou colocar um sinal em você, para que você não seja morto, né? Então aí Deus coloca, né? Então, queridos, quando você ouvir esse chamado de Deus: Adão, onde estás? Deus pergunta, né? Jacó, qual é o teu nome? Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? É Deus querendo se aproximar de nós. Não é Deus com a espada. Quando vem essas perguntas, não é Deus com a espada na tua cabeça. Deus, quando pergunta assim, é porque Ele quer que você abra o coração para Ele. Diz: está aqui, Deus. A Márcia, pecadora. O João, pecador. Abel, pecador. Está aqui, Senhor, mas me livra. Me perdoa, me ajuda a sair disso, Senhor. Eu não quero pecar contra Ti. É para isso que Deus te chama. Quando Ele chamou Jacó, Ele precisava ali. Jacó ainda não tinha recebido ainda a herança. Deus não precisava perguntar o nome de Jacó, né? Quando Ele pergunta: qual é o teu nome? Que o anjo pergunta. Ele teria que ter respondido, né? Enganador, usurpador. Mas a gente nunca responde. A gente nunca fala a nossa identidade do erro para Deus, né? Aí Ele falou Jacó. E aí Deus transforma o nome dele. Então Deus, quando nos chama, é porque Ele quer que nós nos arrependamos, que nós evitemos a tragédia enquanto é tempo. E hoje essa é a ação maravilhosa do Espírito Santo com a igreja. Fique atento nesses dias. Deus não quer tragédia na sua casa. Deus não quer separação na sua família. Deus não quer ninguém de cara feia com o outro. Não, 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 não.
Então, queridos, antes que aconteça o pior, peça perdão, perdoe, confesse, seja fiel, dê uma resposta branda, escute, mas também ouça e ame as pessoas que estão do teu lado, a tua família, aqueles que estão próximos de você. Porque Deus tem bênção para nós. Deus quer nos fazer uma família abençoada. Deus quer nos fazer uma igreja abençoada. Deus quer derramar sua graça perdoadora, purificadora sobre nós. Fique de pé, vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nossos ouvidos estejam atentos ao toque do Espírito Santo, a sinais de tragédia. Quem tem o Espírito Santo e está ligado com ele, tem a capacidade, a oportunidade de evitar as tragédias. Eu não tenho dúvida disso. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, nós queremos ser um homem segundo o coração de Deus. E Deus sabe dessa intenção. Ainda que você esteja fraquinho, ainda que você esteja passando por tentação, essa intenção de não ser dominado pelo pecado, de buscar a graça de Deus para vencer, é isso que Deus conta nos nossos corações. Saiba que não existe homem forte, mulher forte. O que nos faz forte é saber que dependemos de Deus e que somos vulneráveis. Aí sim, nós vamos estar cada dia nos assegurando na graça de Deus. Eu quero orar com você agora. Coloque a mão no seu coração. Quero orar pela sua família. Pai, em nome de Jesus, Deus, esta palavra está aqui, Deus, escrita há milhares de anos. A primeira família da terra, Deus, conviveu com uma tragédia horrível, Senhor. Um assassinato, Deus. E eu sei, Pai, que o coração de Caim foi dominado pelo maligno. Mas eu quero te pedir nesta noite, aqui estão muitas famílias, aqui estão muitos casais, Deus, e eu quero abençoar a vida deles. Aqueles que estão sofrendo algum tipo de tentação, aqueles que estão, Senhor, com algum desejo, alguma coisa que não te agrada, o Senhor conhece. E o Senhor é um Deus que não envergonha, mas o Senhor é um Deus que sinaliza para nós. O teu Espírito fala conosco, Pai. E eu te peço agora que cada coração seja tocado, que cada mente seja renovada, que cada espírito seja fortalecido com a tua graça bendita e que nós possamos resistir tudo aquilo que vem para nos tirar da tua presença, para nos tirar da obediência. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo,
esteja tocando, esteja falando, esteja transformando. E se tem alguém aqui nesta noite, se tem alguma família aqui nesta noite, alguém que está me ouvindo pela internet, que precisa liberar perdão, que precisa liberar as ofensas que lhe foram feitas, que nesta noite faça isso no nome de Jesus, para que receba vitória e que não receba mais acusação do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, aonde Satanás tem ganhado campo nas famílias. Eu te peço que pela tua graça nós resistamos a todo o pecado, nós resistamos a tudo aquilo que não te agrada, nós resistamos a toda a tentação e dominemos qualquer desejo que não seja do teu agrado, que venha ao nosso coração e à nossa mente. Pai, em nome de Jesus, nós nos sujeitamos a ti, nós nos sujeitamos à tua palavra, nós nos colocamos na tua presença, Pai, e sabemos que não é na nossa força, mas é na dependência de ti que nós vamos vencer, que nós vamos fechar a porta para o pecado e traga, Deus, libertação para aqueles que necessitam, Pai, para aqueles que com um coração sincero estão se colocando agora na tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus eu profetizo lares abençoados com a graça, com a presença maravilhosa do teu Espírito, Senhor, com comunhão, Senhor, com alegria, com diálogo, Senhor, com perdão, e que os filhos cresçam debaixo da paz do teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, e que esta palavra fique gravada nos nossos corações e que nós possamos identificar os sinais de alerta, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor.